Bom, nesse vídeo hoje eu vou falar sobre dois assuntos que eu não estava muito afim de falar, mas eu acredito que vai ser de grande valia para futuras mães, para evitar passar o que eu passei e o que eu ainda estou passando. Talvez vocês vão ouvir miado de gato, porque tem um gato que tá tentando entrar aqui no quarto, porém ele vai esperar eu terminar o vídeo, senão não vai dar certo. Mas enfim, voltando. Esses dois assuntos, a UTI neonatal e a braquicefalia, que explica o uso do capacetinho do Rafinha. Vou começar pela UTI neonatal. Quem assistiu ao meu vídeo do parto e o meu relato do parto, já tem uma noção ali do quão difícil foi parir essa criancinha. No finalzinho do parto, eu não conseguia mais respirar, então eu não consegui mandar muito oxigênio para ele. As contrações estavam muito fortes e muito próximas umas das outras. E eu não conseguia me concentrar ali para manter a respiração do jeito que eu precisava manter. E isso fez com que o Rafinha nascesse um pouquinho molinho ali, né? Ele não nasceu assim chorando nem nada, ele nasceu meio molinho. E a pediatra que estava no quarto, na sala de parto, que é a pediatra do hospital, que aí é uma dica que eu quero dar para futuras mães, que vocês tenham um pediatra de confiança, que você consiga entrar em contato com esse pediatra ali na metade da sua gestação, para você ver se realmente é um pediatra que vale a pena levar em frente e que seja uma indicação, não seja assim, é famosinho na internet, tem vários seguidores no Instagram, isso não vira. Pega um pediatra de confiança. Então, logo que o Rafinha nasceu, mesmo ele já tendo reagido ali com o tubinho que colocaram de oxigênio, ele aprendeu a fazer o barulhinho de caminhãozinho, ele vai ficar fazendo no meio do vídeo. Mas enfim, embora ele tenha reagido ali na hora que colocaram o tubinho de oxigênio, a pediatra, que era a pediatra do hospital, diagnosticou ele numa situação que ele precisaria de hipotermia terapêutica. E o que seria essa hipotermia terapêutica? É um procedimento que dura 72 horas, que o bebê tem que ficar, logo após o nascimento, ele precisa ficar 72 horas em jejum e com a temperatura corporal baixa. O Rafinha ficou com a temperatura corporal de 33 graus. Ele ficou num tapetinho gelado, sem roupinha, só com fralda. Ele tinha fio assim no corpo inteiro, até no pipizinho dele colocaram uma sonda. Ele usou catéter. Eu tive que autorizar depois, o catéter dele a princípio estava no cordão umbilical. Eu precisei autorizar depois um catéter que passava da perninha até próximo ao coração, para ele tomar um antibiótico para uma suposta infecção que assim ele não tinha, e depois foi constatado que realmente ele não tinha, mas segundo o procedimento do hospital, como tudo que foi passado para mim era procedimento do hospital, ele precisou fazer isso. E ele foi para ele saiu, né, nasceu, já cortaram o cordão umbilical dele ali rápido, coisa que eu não queria, mas também não estava nas minhas mãos agir ali no momento. E já levaram ele para colocar o tubinho de oxigênio. Na hora que ele reagiu, mesmo assim, enquadrou ele nesse quadro de hipotermia terapêutica, já levaram ele para UTI. E nesse primeiro dia, quando ele nasceu, eu nem pude ver ele, né, nos primeiros momentos. Depois, ele nasceu de madrugada, depois, durante o dia, eu consegui ver. E aí a minha obstetra ficou assim chocada, porque ele tava super bem, né? Mas enfim, ela não era pediatra, eu não sou da área da medicina nem nada, então também não conseguia julgar ali na hora se tava certo ou não. Mas enfim, ela conversou com uma pediatra lá no dia, super arrogante, inclusive, e essa pediatra falou pra ela assim: olha, pode esquecer que ele não vai ficar aqui só 3 dias, no mínimo ele vai ficar aqui 10 dias. E ela precisou passar isso pra mim. E assim, eu fiquei sem chão, né? Porque o bebê acabou de nascer, não ficou nem no meu colo direito. Eu fui pro quarto, olhar aquele bercinho do lado, e o bebê não tá ali. Eu tava assim numa situação, tipo, foram os piores dias da minha vida, sem dúvida. Acho que qualquer coisa que eu tenha feito na minha vida, eu paguei nesses dias de UTI. E então, aí ela passou isso que seriam 10 dias. Ok, eu fiquei ali, não vou deixar ele 10 dias, não vou deixar. E entrei em contato com o pediatra que a gente tinha entrado em contato no final da gestação. E eu fui descobrir que esse pediatra, ele trabalhava nesse tal hospital, que eu não vou citar o nome aqui, mas as pessoas devem saber qual hospital que é. E o que aconteceu, né, com isso, dele ter trabalhado já no hospital? Todo o procedimento, por mais invasivo que eu achava que era, que eu não sou médica, mas eu sou mãe. Então, todo o procedimento que eu não queria fazer no bebê, ele era a favor.
porque ele também já trabalhou ali no hospital, então segue aquele tal procedimento do hospital. E aí, ok, ele... Tudo assim que eu mandava pra ele, ele falava, não, Angélica, precisa ser feito isso, precisa ser feito aquilo. E aí, então, com o passar dos dias, desses 3 dias que eu já sabia que ele teria que ficar ali, passaram 72 horas, ele começou com alimentação, acho que é parental que fala, que é pela sondinha. Já vou ter que pegar o bebê no colo. E ele começou com essa alimentação pela sonda, e acho que no 4º dia ele já veio pro meu peito. E antes de eu começar a amamentar ele, eu só podia ver ele 3 vezes ao dia, que era de manhã, tarde e à noite, e era coisa de 15 minutos que podia ficar lá dentro. Depois que eu comecei a amamentar, era de 3 em 3 horas. Mas aí o que aconteceu? Passaram esses 3 dias, essas 72 horas, e eles me falaram dessa suposta infecção que ele poderia ter obtido por conta do catéter que colocou no cordão umbilical. Como o cordão umbilical ele tá sujo, né, bactérias e tudo mais, tudo que entrou em contato ali na UTI, como passou a agulha do catéter, poderia ter contraído alguma infecção. Ele precisou colher um sangue que ficou rodando a cultura do sangue, né, do hemograma, por 5 dias. Com ele, provavelmente ali tudo bem, mas correndo o risco de realmente contrair alguma coisa. Só que também eu não conseguia fazer nada porque às vezes eu sentia que não estava ao meu alcance. Então rodou esses 5 dias da cultura. A pediatra tinha me passado que se nos 2 primeiros dias não aparecesse nenhuma bactéria, o restante dos dias, se por acaso viesse a aparecer, seria descartado. Só contaria dessas primeiras 48 horas. Então, assim, eu não vi a real necessidade de manter ele lá mais 3 dias, correndo o risco de pegar alguma infecção, porque ele estava num ambiente hospitalar. E, ok, rodou esses 2 dias, não tinha nada, depois passou esses 3 dias, também não tinha nada. A pediatra chegou, nisso já estava no 8º dia, né? Ela chegou pra mim e falou, olha, Angélica, ele vai ter alta, eu acho que era numa quarta-feira. Na quarta-feira ele vai ter alta, só que não pode acontecer nada com ele. Ele não pode ter uma febre, ele não pode ter, não pode apresentar sinal de nada, assim, fora do normal, senão ele não vai ter a alta. Eu, tá bom, né? Fiquei ali torcendo, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Aí chegou no dia anterior ao que ela disse que ele ia receber alta, vieram me falar que ele estava tendo queda de saturação. E antes disso, só um adendo, eu estava em casa um dia, acho que uns 2 dias antes desse acontecido. E eles me ligaram 9 horas da noite. Imagina meu coração, né? 9 horas da noite, meu bebê na UTI, meu celular toca com o número do hospital. Na hora que eu atendi, eles já falaram que estava tudo bem. Ah, amorzinho, mamãe vai pegar você. Falaram que estava tudo bem com ele, mas o meu leite que estava lá, porque eu tirava leite no banco de leite, não era suficiente. Tipo, o leite da mãe não era suficiente para o filho. E que eles teriam que entrar com a fórmula, mas que eu tinha a opção, caso eu não quisesse dar a fórmula, eu tinha a opção de dormir lá no hospital e ficar entrando de 3 em 3 horas. Eu falei, ok, eu vou ir no hospital, durmo aí, entro de 3 em 3 horas, porque eu não queria dar a fórmula para um recém-nascido, né? Não estava dentro dos meus planos. Só que aí, no mesmo instante, me falaram, caso ele não mame o suficiente, porque às vezes ele não conseguia pegar o peito muito bem nos primeiros dias ali, esse contato de UTI, não tinha o contato direto com a mãe, então ele tava com um pouco de dificuldade. Aí falaram, se ele não mamar o suficiente, ele vai ter que voltar pro soro, porque ele estava no soro até então e depois tiraram. Ele vai ter que voltar pro soro, a gente vai medir a urina dele, que na UTI é tudo contado, né? A urina, eles pesam. Ou seja, eu falei, bom, se eu for tentar dar o meu leite, ou melhor, se eu for dar o meu leite, eles vão achar mais um obstáculo para deixar o bebê ali mais alguns dias. E assim, pode ser, eu não tô acusando o hospital, pode ser que realmente ele precisou de todos os procedimentos que estavam ali sendo passados para mim e sendo feitos nele. Só que eu, como mãe, eu realmente sentia que meu bebê não tinha necessidade de ter ficado. Ele ficou 10 dias na UTI, os 10 dias que a pediatra no início falou que ele ficaria. Eu realmente não vi a necessidade dele ter ficado no hospital. E o que pesou muito, assim, na minha cabeça em relação dele estar segurando é que a gente estava no plano particular. E o valor da diária da UTI passa 20 mil reais, passa de 20 mil reais. Então a gente acha um pouco estranho, sabe? Ficar segurando a criança assim, por uma suposta infecção. Depois dessa queda de saturação, me falaram o quê? Olha, pode ser problema cardíaco, pode ser problema neurológico, pode ser 1 milhão de coisas. E por último, me passaram que poderia ser um refluxo. Refluxo esse que ele teve devido a 60 ml de fórmula que eles estavam dando no hospital. Só um minutinho que eu vou pegar o bebê agora.
voltando. Então, ele começou a ter um refluxo, pelo que a minha pediatra atual me passou, provavelmente devido ao tanto de leite que ele estava tomando lá na UTI. Estavam dando 60 ml para ele de leite, sendo que o estômago do recém-nascido é do tamanho de uma cereja, salvo engano. E eles estavam dando 60 ml de uma fórmula, então ele estava tendo refluxo e estava dando a queda de saturação, que foi constatado realmente isso no final de tudo. Só que aí me passaram que podia ser essa doença cardíaca, podia ser neurológica, queriam fazer ressonância no bebê, fizeram vários exames, tiraram um líquido acho que da medula, não sei se é da medula, um tal de líquor. Fizeram, assim, vários procedimentos que eu achei totalmente desnecessário. E o pior ainda, fora tudo isso que eu tava passando, era a falta de empatia das pessoas. Tiveram 2 técnicas de enfermagem que cuidaram dele, que, nossa, sabe, tipo, dava vontade de abraçar, de tão cuidado que elas tinham, tanto cuidado que elas tinham com o bebê. Eu realmente via que elas gostavam ali do que elas estavam fazendo. Mas foram as únicas que eu, assim, conseguiria agradecer. O restante tratavam, assim, sabe, não me viam como uma mãe que estava ali nessa situação de UTI, não tinham a empatia, conversavam sem olhar no meu olho, respondiam tudo na grosseria. Inclusive, uma pediatra, um dia antes de eu saber que eu não ia receber, não, um dia antes dele provavelmente receber a alta, eu cheguei nela e perguntei como que tá meu bebê, e ela tava examinando, né? Ela falou, vou ver agora, e isso sem olhar no meu olho. Aí ela olhou, ela tava ali mexendo nele, nisso ele tava dentro da incubadora, porque a princípio na hipotermia terapêutica ele ficou num bercinho aberto. Depois, como ele tava ainda com um monte de fio e não pôde colocar roupinha, ele foi pra incubadora. Então ela estava ali olhando na incubadora, e aí, sem olhar pra mim, ela pegou e falou assim, olha, ele não vai ter alta, tá? Ele tá tendo a queda de saturação, isso não é seguro, e então ele não vai ter alta. Ela falou assim, sabe, tipo, normal, como se fosse qualquer notícia que estivesse dando pra pessoa. Meu mundo caiu, né? Quando você fica com aquele choro preso assim na testa, que dá aquela dor de cabeça, esses 10 dias eu fiquei assim, segurando o choro. Porque era muita falta de empatia, uma coisa horrível. E que talvez, não tô dizendo, como falei anteriormente, que ele não precisaria desses procedimentos. Inclusive, essa hipotermia terapêutica, que foi o primeiro procedimento que ele fez, é muito bom, é um procedimento muito bom. Tudo bem que dá muita tristeza pra mãe ver o bebê logo após sair do útero quentinho, se alimentando ali através da placenta. De repente ele vai, nasce, fica em jejum numa sala gelada com a luz acesa 24 horas. Então foi assim bem intenso pra mim. Mas, então, não tô falando que não foi necessário fazer esse procedimento. Só que talvez passaram um pouco do limite. E talvez isso poderia ter sido evitado se a gente tivesse com um pediatra de confiança lá, que talvez no nosso caso não iria adiantar muito, porque o pediatra era um pediatra que já trabalhou no hospital, então talvez ele seguiria o mesmo procedimento dessa tal pediatra que estava lá. Então vale muito a pena a gente ter um pediatra de confiança, que já passou por alguém da família, ou que um amigo indique. No caso, agora a gente tá com uma pediatra que foi indicação de uma amiga, que a pediatra acompanha o bebê desde o nascimento, o bebê já tem 1 ano. Então agora tá tudo ok. Inclusive no finalzinho lá dele na UTI eu já troquei de pediatra, porque eu não tava aguentando mais esse outro apoiando tudo e falando que eu poderia tirar o bebê de lá, mas ele poderia ter uma morte súbita em casa, tipo, falar isso pra uma mãe. Então a gente conseguiu trocar, e essa pediatra agora está ótima, tudo certo, e ela deu total apoio quando a gente estava nessa situação lá no hospital. Só que logo a gente saiu. Saímos ainda graças à minha obstetra maravilhosa, a doutora Evelyn Prete, que estava muito nervosa, que ela foi, além de médica, ela foi muito amiga, muito parceira, que ela me acompanhou, assim, 100% nesse período que eu estava totalmente sem cabeça com ele na UTI. E ela muito estressada também com o hospital, porque a gente tava vendo que tava uma coisa um pouco estranha. Ela ligou no hospital, ela discutiu com o pessoal de lá, e aí depois dessa discussão chamaram o meu parceiro e eu para uma reunião. E nessa reunião a pediatra que estava presente mudou da água pro vinho, tratou a gente super bem, falou que não queria segurar o Rafinha lá, queria dar alta pra ele logo, mas que não tava ali nas mãos dela, que dependia dele, ele não ter mais nenhuma queda de saturação até o outro dia. E aí, se ele não tivesse essa queda de saturação, ela daria alta.
E aí, incrivelmente, ela deu a alta no dia seguinte à discussão com a minha obstetra. Então a gente achou muito estranho, não quero causar rolo com o hospital, mas quem tiver a condição de ter um pediatra ali de confiança no dia do parto, vale muito, muito, muito a pena. Mas enfim, isso passou, foram 10 dias horríveis, a gente ficou com medo de eu entrar em depressão, porque eu passava o dia inteiro no hospital, eu ia cedinho, voltava à noite, eu voltava chorando, eu não conseguia dormir direito, eu acordava chorando, eu chorava no hospital. Aquela situação horrível, sabe? Nossa, meu bebê tá ali dentro de uma sala com os bebês prematuros, talvez ele não precisasse estar ali. Mas eu agradeço muito que agora tá tudo bem. Só o que derivou ali dessa estadia dele na UTI foi que ele foi diagnosticado por esses tempos com uma braquicefalia. Desde o início, desde os primeiros meses, eu já percebi que a cabecinha dele atrás era um pouco achatada. A braquicefalia é o achatamento posterior, ou seja, a cabecinha não é redondinha igual tá aqui dentro, igual tá aqui na forma do capacete. Ela é mais achatada. Porque ele ficou 10 dias ali deitado no bercinho da UTI, com apoio na cabecinha mole, crescimento rápido ali dos primeiros dias, fez com que ficasse achatada. E ele está babando em mim, peraí. Oh, meu amor. E isso não é da minha cabeça, isso foi o neuro que falou pra gente, o neuro que a gente passou atualmente, que sim, foi devido ao UTI. E também depois que ele veio pra casa, eu só deixava ele de barriga pra cima, que é o indicado. Dormir sem supervisão dos pais ou de um adulto é só de barriga pra cima, não pode dormir de lado, porque eles podem ter sufocamento, pode ter aquela morte súbita do lactente. Então eu só deixava ele de barriga pra cima até nas sonecas que eu estava supervisionando. Até porque é muito pequenininho, né? A gente fica meio assim de ficar virando, medo dele virar. Ai, não sei que eu só deixava ele cabeça pra cima. Aí a gente passou numa fisioterapeuta, e ela falou que a gente poderia tentar primeiro o reposicionamento dele. Então a gente passou com 3 meses na fisioterapeuta, e ela passou o reposicionamento que eu precisava fazer e eu fiz. Eu não consegui fazer 100%, porque realidade da maternidade, né? Às vezes eu tinha que fazer alguma coisa, eu precisava deixar ele no carrinho eu não conseguia deixar de lado. Às vezes eu queria dormir à tarde também, porque eu não tinha dormido bem à noite, então eu deixava ele de barriga pra cima. Mas o máximo que eu consegui dentro da minha realidade, eu deixei. Só que isso não alterou nada. Depois que a gente foi medir, não tinha mudado nada nas medidas da cabecinha dele. E aí ela falou pra gente que precisaria sim da órtese, que é o capacetinho, que desde o início eu passei na fisioterapeuta já com a intenção de colocar o capacete. Só que como ele era muito pequenininho, passaram primeiro o reposicionamento. E aí ela falou que sim, iria precisar do capacete, então a gente fez as medidas, compramos esse capacetinho pra ele. É feito sob medida, esse capacete não serve pra nenhum outro bebê. Esse modelo que a gente pegou é o modelo canadense, que ele é mais ventilado, ele é todo aberto aqui em cima, assim como o modelo nacional. Mas ele tem essa ventilação atrás, esses buraquinhos. Deixa eu aproximar. O dele tá até escrito Rafinha, não sei se dá pra ver. E também é mais fino, ele tem algumas espumas só em alguns locais aqui dentro. Sendo que o nacional tem uma espuma muito grossa, que no caso deixa a cabecinha mais quente. O bebê sua muito pela cabecinha, né? Mas o corpinho dele já se adaptou e ele começou a suar agora pelas perninhas e pelos bracinhos. A mãe que fica mais agoniada com o uso do capacete, mas ele tá se adaptando super bem. No máximo ele vai usar por 6 meses, que é o padrão. E como a gente colocou antes dos 6 meses de idade dele, pode ser que o uso caia bastante, porque a cabeça cresce bem mais rápido nesses primeiros meses. No entanto, a gente foi agora num ajuste, ele ficou 15 dias com o capacete e a gente passou num ajuste. E a cabecinha dele já deu uma boa melhora, então eu acredito que em menos de 6 meses ele já tira esse capacete. E não é só uma questão estética, é também, mas se a gente não cuida da braquicefalia, ela dá também alguma interferência, eu acho que no maxilar. Dá algum probleminha ali além do estético no desenvolvimento da criança. Então, a gente realmente optou por esse capacete para usar, mais pela questão estética, porque a gente não sabia dessa questão do maxilar, mas é algo ali que seria consequência também. O capacete, ele não tem um valor acessível. Esse modelo, ele é ainda mais caro que o nacional, então não é acessível para todo mundo. E fica a dica aí também para quem for ter filho, agora assim que tiver gestante, ou quem pretender ter filho, ter um pediatra de confiança é de grande valia.
E também prestar atenção no posicionamento da criança quando ela vem para casa. Não é só a criança de UTI que tem a braquicefalia. Então, também é algo que vale muito a pena a gente observar quando o bebê vem para casa. Porque talvez depois... Oh, meu Deus, tá dando a hora do TT. Talvez depois a pessoa não tenha condição de usar a órtese e o bebê, a criança sofra futuramente. Então é isso, não são dois assuntos legais de se falar. A UTI, inclusive, é um assunto que eu só tinha tratado com pessoas próximas, mas eu resolvi fazer esse vídeo para realmente alertar algumas mães e poder ajudar de alguma forma. Agora vamos tomar TT, Rafinha. Agora eu vou dar TT. Até mais.